Amém. Paz do Senhor, igreja. Boa tarde, como é que vocês estão? Bem, felizes. Glória a Deus por isso. Como o pastor Josué mesmo já mencionou, nós vamos dar então continuidade à nossa série de mensagens, essa série que se chama Encontros com Jesus. E minha oração, desde que decidimos, como igreja, como Ministério da Palavra, falar essa série, pregar essa série de mensagens, é que o Senhor possa te encontrar. É que à medida em que nós vamos mergulhando na palavra do Senhor e vamos ver Jesus passeando e se encontrando com pessoas comuns, você também possa ser encontrado no meio desse caminho. E diante disso eu quero te convidar a estar orando, pedindo ao Senhor que possa te encontrar nesta tarde, nessa noite, e que Ele possa falar ao teu coração, aos teus pensamentos, aquilo que somente o Espírito Santo de Deus tem capacidade, autoridade e poder para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Feche os teus olhos, eu quero te convidar a estar orando mais uma vez. Senhor Jesus, na tua presença, que nós estamos aqui, é em teu nome em que essa igreja se reúne, é em teu nome em que invocamos, e é a Ti que suplicamos a Tua presença mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor possa, nesta tarde, nesse início de noite, nos encontrar mais uma vez, sermos encontrados por Ti, pela Tua palavra e pela Tua voz. Pai, a nossa oração e o meu pedido é que o Senhor possa lançar uma boa semente sobre os corações neste dia, e que os teus filhos, os teus amigos, possam regar essa semente que será lançada nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, seja conosco. É assim que nós choramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar então a abrir a tua palavra em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 13. A igreja já deve saber, hoje nós então vamos falar sobre o encontro de Jesus com João Batista. Mateus, no capítulo 3, dos versos 13 ao 17, deve ter um título na sua Bíblia aí, na sua palavra, o batismo de Jesus. E hoje, muito mais do que falar sobre o batismo de Jesus, nós vamos falar de um encontro de Jesus com o seu primo, João Batista. Amém? Vamos fazer essa leitura juntos então, Mateus capítulo 3, dos versos 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-o, dizendo: eu quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus então: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Este é o meu Filho amado, de quem tenho alegria. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. A figura do arauto, ela é muito conhecida desde a antiguidade. Essa figura do mensageiro, dessa pessoa em que ia adiante, que carregava uma mensagem que precedia a chegada de um rei ou de uma figura muito importante. O arauto era aquele que anunciava, que carregava uma mensagem junto consigo, fosse ela escrita ou guardada em sua memória. Ele mesmo, o portador da mensagem, não importava,
mas o que de fato importava era aquilo que ele iria falar. Não é à toa que muitos filmes, relatos de guerra, quando um rei queria se comunicar com outro, mandava um mensageiro adiante e, pelo bel prazer, o outro rei matava o mensageiro, porque não importava mais aquele homem na presença daquele outro rei, porque a mensagem já tinha sido entregue. Tem até um ditado que ser arauto não é fácil. Se a notícia for boa, ninguém lembra dele. Mas se a notícia for ruim, ele é o primeiro a levar a culpa. Além disso, os mensageiros e arautos que carregavam essa mensagem, eles eram enviados com antecedência de dias, semanas, meses, para preparar a população e garantir que tudo estivesse impecavelmente organizado para a chegada do rei. A população então se preparava, decorava a cidade, as ruas, colocavam guirlandas, preparavam os arcos, organizavam festas e competições em homenagem àquele que chegaria. A cidade era decorada com tapeçarias, estandartes, arcos triunfais, festas públicas eram feitas, grandes banquetes e torneios. Tudo era preparado para quando chegasse aquele de quem o arauto estava anunciando. E João Batista, e para os mais íntimos, JB, foi esse que veio preparar o caminho para a chegada daquele que viria. E é importante, então, que nós saibamos quem é esse João Batista. Que figura é essa tão importante? Claro, de uma maneira muito breve, para que nós possamos saber a respeito de quem nós estamos falando e para que nós possamos saber quem é esse que Jesus encontra. Quem é esse que Jesus caminha e vai em direção a ele? João Batista, JB, filho de Zacarias e Isabel. Nós vamos ver o relato em Lucas, no capítulo 1, no qual se anuncia o nascimento desse homem, João Batista. O anjo chega para o seu pai, sacerdote Zacarias, escalado no dia para prestar serviço, estava lá, recebeu bonitinho, né? Recebeu a mensagem da Maia, você está escalado hoje. O anjo vai até Zacarias e diz que a sua esposa, a sua mulher Isabel, terá um filho, e esse filho se chamará João. É daí que discorre aquela história em que Zacarias fica mudo, porque fica desacreditado que tal milagre irá acontecer. Isabel provavelmente infértil, Zacarias muito avançado de idade, e ele não crê que essas coisas vão acontecer. Mas o anjo diz a Zacarias, não que somente nasceria um homem, e que eles seriam contemplados com a graça de Deus ali, com a presença de um filho, mas que ele seria motivo de grande prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Assim está dizendo o anjo a Zacarias, pois ele será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. E o anjo continua falando para o pai, quem seria aquele menino que iria nascer. Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar então preparado um povo para o Senhor. O anjo então termina esse relato ao pai dizendo, ele preparará o povo para o Senhor que virá.
João Batista, além de ser previsto e anunciado de forma antecipada pelo anjo ao próprio Pai, João Batista é aquele que já havia sido anunciado pelos profetas. Em Malaquias, no Antigo Testamento, no capítulo 3, no versículo 1, diz que: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz a palavra do Senhor: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as veredas ao nosso Deus. João Batista, portanto, é aquele que tinha como função preparar o caminho, preparar o povo e anunciar aquele que haveria de vir, o Messias. Mas, diferentemente de todos os arautos, João, profeta do Senhor, é mencionado pelo próprio Jesus. Jesus afirma dizendo: o que vocês foram ver lá no deserto? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais do que um profeta. Este é Jesus dizendo: este é aquele a respeito de quem está escrito, no qual está escrito: enviarei o mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus, no capítulo 1, no capítulo 11, dos versos 9 ao 11. Jesus, então, aqui mais uma vez, testifica e reafirma o ministério profético de João Batista. E a palavra nos fala a respeito desse homem. Nós não só sabemos que ele foi anunciado, nós não só sabemos que o anjo falou com os seus pais, mas a palavra nos diz que esse menino, que agora nascido, crescia e se fortalecia no espírito, em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, no início do capítulo 3, versos antes do que nós lemos, a palavra do Senhor nos diz que João Batista ia pregando no deserto e ia batizando. O batismo, no contexto do Novo Testamento, era conhecido e tinha muitos significados, dependendo de qual povo e de qual época se utilizava o batismo. Mas os judeus conheciam o batismo, porque o batismo ele era reservado aos prosélitos. E quem eram os prosélitos? Eram aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel, do povo de Israel, do povo de Deus, mas agora gostariam de fazer parte, gostariam de se tornar judeus, se tornar membros da nação de Israel. E quando um dessas pessoas, um grego, por exemplo, queria então fazer parte dessa comunidade, entrar na comunidade de Israel, eles eram batizados. Portanto, o judeu não desconhecia, era conhecido o aspecto do batismo. Os prosélitos eram batizados e adentravam então a comunidade de Israel. Mas esse batismo que João pregava era um batismo novo, era um batismo diferente, era um batismo incomum, pois João Batista anunciava que todos precisavam se batizar, e para serem batizados precisavam se arrepender. Todo o povo judeu e todos os seus líderes precisavam se arrepender, e esse batismo era um batismo incomum. Como pode um homem então chamar a nação, o povo de Israel, o povo escolhido, a se arrepender? Porque agora João Batista anunciava um Messias,
um arauto, um mensageiro que falava de um rei, que chegaria um rei, esse rei estabeleceria um novo reino. Agora esse arauto estava preparando um povo, esse mensageiro estava preparando um povo para Deus. E diferente dos arautos da época, João Batista não veio declarar e antecipar a chegada de um rei e pedir ao povo que preparasse a cidade, organizasse as festas, preparasse a decoração. Não! Mas João Batista estava anunciando um povo, preparando um povo para que eles não se preparassem externamente, mas internamente, no seu coração, em arrependimento. Esse arauto, João Batista, não vinha antecipadamente para que eu e você organizássemos uma festa para a chegada do Messias, mas estava nos dizendo, mais do que preparar algo exterior, você precisa cuidar de algo interior, do seu coração. Portanto, se arrependa, porque aquele que havia de vir, Jesus, o Messias, ele não vinha se identificar com um povo que simplesmente dizia que era seu. Esse Messias não vinha para se identificar com um povo que batia no seu peito e dizia: nós somos da descendência de Abraão. Mas aquele que há de vir e foi anunciado se identifica com um povo que se arrepende dos seus pecados. Esse rei que está chegando não se identifica com um povo que clama para si a descendência, mas se identifica com um povo que se reveste em arrependimento, porque agora há uma nova forma de reconhecer e ser povo de Deus. Há uma nova forma de se reconhecer aqueles que estão se preparando para a chegada do Messias. Um povo que não se veste simplesmente com roupas bonitas, com um tênis estiloso, com um relógio em seu pulso, com um celular no último modelo, com um linguajar específico de crentes, com um povo que diz paz do Senhor ao se ver. Mas esse Messias que está chegando, e esse novo povo que está sendo preparado, é um povo que é reconhecido e que é povo de Deus, porque reconhece que necessita de arrependimento. Esse povo de Deus agora não é um povo que tem cara, que tem jeito, que possui marcas, mas que tem um coração arrependido. Eis que envio o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de mim. Endireitai as veredas ao nosso Deus. Ei, igreja, há um chamado urgente para mim e para você. O rei está voltando, mas os preparativos não são apenas de festa, não são de balões que precisam ser enchidos, não são de roupas que precisam ser mudadas, mas de um coração prostrado e arrependido para a chegada do Messias. Se arrependa, povo de Deus, pois o rei está chegando. Estejamos preparados para a chegada do rei. Se arrependa, igreja, se arrependa, povo de Deus. Interessante é que o contexto desse texto que nós lemos, ele mostra versículos anteriores que as pessoas iam chegando, os líderes iam chegando, e muito possivelmente queriam saber o que estava acontecendo, que batismo é esse, que loucura é essa, que vem um homem dizendo que todos nós precisamos ser batizados. E muitos não queriam apenas saber o que estava acontecendo, mas como não? Também eu vou participar disso tudo.
Mas João Batista, vendo a intenção no coração daqueles homens, querendo participar do batismo de arrependimento, diz: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. João diz isso porque muitas vezes o povo alegava: o nosso pai é Abraão, estamos seguros, somos o povo da aliança. E João os confronta: não há segurança nenhuma em dizer essas coisas. Se arrependam, porque se Deus quiser, Ele faz filhos de Abraão dessas pedras. Quem são vocês? Não há segurança, não há salvação nessas coisas, não há salvação na linhagem que pertencemos. Se cubra de arrependimento. Qual é a sua segurança? São seus pais que trazem você todo domingo a esta igreja? Foram os seus pais que te trouxeram desde criança a congregar e você bate no peito? Eu sou cristão desde criança. Nasci em berço evangélico. É a sua faculdade que você está prestes a terminar e diz: agora sim eu consegui. Não há quem me pare mais. Porque depois da faculdade é emprego, dinheiro e eu estou bem. Como dizem os mais novos, eu estou sussa. É no seu trabalho. É no seu trabalho que está a sua segurança. É no seu trabalho que meses atrás não estava dando nada, mas agora está bombando. E você diz: agora deu certo. É no seu trabalho que ano passado você não tinha, agora tem. São essas coisas que lhe dão segurança? É a campanha política que você está esperando no final do ano? É o novo presidente ou mesmo que você tem procurado dizer: agora vai dar certo? São as propostas políticas? São as promessas desse mundo? E eu vou mais fundo. É a sua família? É a sua esposa, os seus filhos? Agora você diz: agora está tudo bem, meu trabalho está ok, minha família está aqui, está tudo certo, agora eu vou esperar envelhecer, porque uma hora a gente envelhece e morre mesmo, mas a minha vida está tranquila, eu tenho segurança, eu posso me confiar nessas coisas. Conquistei a minha casa, conquistei o meu carro novo, agora eu descobri a nova forma. Esse ano de 2026, ninguém me para, porque o que eu ganhava eu não vou ganhar mais. Ei, igreja, se arrependa. Não são essas coisas que trazem segurança a você. Viva como aquele que escutou o anúncio do rei pelo arauto e não tem preparado as coisas externas, ganhado o mundo, mas não tem preparado o coração para a chegada do rei. Igreja, prepare o seu coração, firme os seus pés no Senhor, pois Ele é o nosso verdadeiro sustento nesta vida e no que há de vir. Se arrependa se você tem colocado as suas forças, a sua dependência nas coisas que você conquista. Celebre a dependência no Senhor. Aleluia.
Portanto, assim, com essa introdução, nós vamos começar a pregar e vamos ler o texto de hoje. Mais uma vez, Mateus capítulo 3. Você pode ler comigo então os versos 13 e 14. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo. Ousado. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quantos de nós não nos surpreenderíamos com Jesus vindo em nossa direção para ser batizados por nós? Imagina aí, imagina a cena, você batizando, só está vindo acolá Jesus para você batizar, é o próximo da fila. João Batista, aqui sou eu e você, surpresos, atônitos. O que está acontecendo? Não está combinado isso? Não, Jesus, eu é quem deveria ser batizado por ti. Eu fico imaginando a cara de João Batista, porque eu ficaria olhando para os lados assim. E tem alguém para me dizer o que está acontecendo? Não, Jesus, é eu quem deveria ser batizado por ti. E diante desse encontro com Jesus, o nosso Senhor, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, diante desse encontro, é que quando nos deparamos com Cristo, a reverência deve tomar conta dos nossos corações, porque reconhecemos quem nós somos e reconhecemos quem Ele é. Reconhecemos quem nós somos e reconhecemos quem está diante de nós. Nós, povo de Deus, precisamos voltar a ser reverentes a Jesus. Precisamos voltar a ser reverentes ao Rei, a sua autoridade, a sua palavra, a adoração que está sendo ministrada em seu nome, ao culto que está sendo pregado em seu favor. Quem somos nós? Estamos tendo o privilégio de cultuar ao Deus que se permite ser cultuado. Precisamos voltar a ser reverentes àquele que é Criador de todas as coisas. Se isso não estremece o seu coração, o que fará você se estremecer? Ele é todo poderoso, igreja. Ao nos encontrarmos com Jesus, o nosso coração precisa voltar a ser reverente. E você não encontra Jesus só aqui neste domingo. É quando você entrar no seu carro, é quando você for para a sua casa, é quando você for para o seu trabalho, é quando você for orar à noite. Jesus está olhando a tudo e a todos. Precisamos voltar a ser reverentes a Jesus. Eu já sou, seja mais. Eu já tenho feito, faça mais. Ele é digno, igreja. Ele é digno, nosso Senhor. É como Pedro, após o grande milagre da pesca, que vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Precisamos entender quem nós somos e quem Ele é. Precisamos voltar a ter consciência do pecado que faz parte da nossa natureza.
que nós somos esses seres humanos pecadores em atos, em falas, em pensamentos, mas Ele é santo, santo, santo. Precisamos voltar a ter temor diante de Deus, porque Deus não é um objeto a ser manipulado. Deus não é aquele apenas o qual cantamos. Deus é todo-poderoso. Deus não é o seu amuleto no final da noite que você ora. Deus é Senhor de todas as coisas. É Jesus. Precisamos nos prostrar diante daquele que é Deus. Consciência do pecado, temor e prostração diante do Senhor. João Batista reconhece quem está diante dele. Eu e você não podemos esquecer quem está diante de nós. João Batista, perplexo com Jesus entrando na água, deve estar pensando: Jesus, eu que tenho que me arrepender, eu que tenho pecado e não o Senhor. Não, Jesus, por que você está entrando nessa água? Que loucura é essa? Porque a palavra nos diz que o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Esse é quem tu é, Jesus. Porque você está entrando na água. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, eu quem deveria ser batizado nesse batismo de arrependimento, eu que tenho do que me arrepender e não o Senhor, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Jesus, eu que deveria ir até a Ti, e o Senhor vem até a mim. Queridos, esse é o nosso Senhor, que mesmo eu e você, sendo pequenos, pobres, miseráveis, pecadores, menores, falhos, Ele nos concede a graça da Sua presença, nos concede a graça do Seu cuidado, nos concede a graça do Seu amor. Não, Jesus não entra nessa água, eu que era para estar entrando. Na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo escreve àquela igreja dizendo que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. O que me chama mais atenção aqui, não é que Deus se fez homem, não é que Deus se fez carne, isso é incrível, fenomenal. Mas o que me chama mais atenção aqui é que aquele que deveria ser servido, serviu. Aquele que deveria ser exaltado, se esvaziou. Aquele que deveria ter coroas rendidas aos seus pés, colocou em sua cabeça uma coroa de espinhos e sangrou até a morte. Ele veio nos servir. Esse é o nosso Senhor, que enquanto nós dizemos não,
Por que o Senhor está vindo até a mim e eu que deveria ir até a ti? Ele vem nos servir. Esse é o nosso Senhor, que mesmo sem que nós merecêssemos, se entregou em nosso lugar. Esse é o Senhor Jesus, aquele que é sem pecado e se aproxima do pecador. Esse é Jesus, aquele que não há mancha, aquele que não há culpa, aquele que não há pecado, que encontra seres humanos, homens falhos e perdidos como eu e você. É esse, ou não, o escândalo da graça de Deus. É esse amor que nos constrange. Depois que João diz, eu que deveria ser batizado. Jesus não diz, rapaz, pensando bem, não é que é verdade? Não, Jesus não diz isso. Jesus não responde a João Batista, rapaz, é verdade, viu? Então volta depois, quando der tudo certo. Não, faz o seguinte, se prepara melhor. Não, se torne mais santo primeiro, depois você me batiza. Não, não é assim que Jesus responde a João Batista. Não é dessa forma em que Jesus se aproxima e se encontra com pecadores como nós. Porque o Evangelho não é a história de pessoas dignas recebendo Deus, mas de um Deus santo se aproximando de pessoas indignas. Esse é o Evangelho, um Deus totalmente outro, santo e poderoso, se aproximando de pessoas indignas. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus diz que mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus não esperou que você se tornasse santo para morrer por você. Ele já morreu por nós. O Senhor Jesus não esperou que você se tornasse perfeito para morrer por você. Ele já morreu por nós. Esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus que nos constrange. Enquanto nós éramos ainda pecadores, inimigos, o Senhor já nos alcançou. Esse é o nosso Senhor, esse é Jesus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você faz, eu não sei o que você pensa, mas a verdade é que esse Jesus se aproxima de mim e de você, mesmo sem nós merecermos. Ele derrama a sua graça, amor e cuidado sobre nós. Talvez você tenha feito coisas feias, sujas, nojentas, pensado em coisas horrendas, nojentas, escuras, ridículas, que só você sabe. Mas Jesus se aproxima de nós e nos permite tocar em suas vestes brancas, mesmo nós estando sujos. Essa é a graça do Evangelho. Esse é o favor imerecido. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Não somos dignos, mas fomos alcançados.
não merecemos, mas somos amados. Não temos justiça própria, mas recebemos a justiça que vem de Deus. Aleluia! O que seríamos de nós sem a graça de Deus, meu irmão? O que seríamos de nós se o Senhor não derramasse a sua graça sobre mim, sobre você? Quem é você? Quem era você antes de Jesus? O que seria dessa igreja se não fosse Jesus? O que seria dessa pregação se não fosse Jesus? O que seria da adoração das nossas mãos levantadas se não for Jesus? O que nos permite fazer todas essas coisas é a graça de Deus que nos alcança. É mesmo não merecendo, Jesus vindo ao nosso encontro. É mesmo você sendo quem você é. É mesmo eu sendo quem eu sou. Recebendo daquele que é totalmente digno. As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. É a sua graça, é o seu favor, é o seu cuidado. O que seríamos de nós, meu irmão? Só Jesus. Só Jesus. Obrigado pela tua graça, Jesus. Obrigado pela tua misericórdia, Jesus. Obrigado porque o Senhor vai ao nosso encontro. Obrigado, Jesus. Obrigado que mesmo sendo indigno, o Senhor se aproxima de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me dado mais uma chance. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quem somos nós? Quem Ele é? Jesus, coloque a mão no seu coração, querido. Encha o seu coração de gratidão. Encha o seu coração de gratidão. É a graça de Deus quem nos sustenta. O que seria de mim? O que seria, Jesus? O que seria de nós, Senhor, sem a tua presença? Sem ti. O que seria de mim? Sem ti. Sem ti. Sem ti. O que seria de mim? O que seria de nós, Senhor? Sem ti. Sem ti. Sem ti. Sem ti eu sou vazio. Sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não sou nada. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti.
nada tem valor sem a tua presença, Jesus. Nada tem valor, peso, significado se não for o Senhor. Que nosso coração se encha de gratidão, a graça de Deus que nos é concedida. O segundo ponto que me chama a atenção nesse encontro é que muitas vezes não entendemos aquilo que Jesus quer fazer. É ou não é? Leia comigo os versículos 14 ao 16. João, porém, tentou impedi-o, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Tem coisa para pregar ainda, viu, igreja? Quantas vezes nós não entendemos ou não compreendemos de imediato aquilo que Deus está fazendo ou quer fazer? Você já não se perguntou, orou e falou: que é isso, Jesus, que o Senhor tem feito, está fazendo, quer fazer? Mas Jesus diz para João, diz para mim, para você: deixa que é assim por enquanto. É assim que eu quero e é assim que eu faço. João diz, o texto, que ele concordou. Como não concordar, né, João Batista? Só Jesus que está diante de você. O próprio João já dizia: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então, João não concordar. E é assim, muitas vezes, que acontece em nossas vidas. Nós não entendemos aquilo que o Senhor quer fazer. E o que é que nós devemos fazer então? Nós confiamos e concordamos sobre aquilo que Jesus quer fazer. Porque aquele que faz é aquele que está pedindo. É o nosso Senhor. É Deus Todo-Poderoso. O que dizer para Jesus quando pede algo a você? Você concorda, você confia, porque é Jesus. Nesse segundo ponto do encontro, nós podemos aprender aqui que nós devemos nos submeter à vontade de Deus sobre nós. Não, Jesus, não faz. Calma. É assim que tem que ser feito. Jesus já disse isso para você. É assim que tem que ser feito. Não, não, não. E você tenta impedi-lo. E Jesus, convém que seja feito assim. E você quer fazer a sua, né? Não. Eu acho que eu que devia ser batizado e tal, e eu queria fazer assim. Convém que se faça assim. Nós precisamos aprender com João Batista e dizer: amém, Jesus, eu concordo. Seja feita a tua vontade. Ei, querido, se Jesus tem pedido para você voltar atrás, volte. Se Jesus tem pedido para você orar mais, ore. Se Jesus tem pedido para você se arrepender, se arrependa. Se Jesus tem pedido para você deixar esse teu coração orgulhoso, deixa o seu coração orgulhoso. Se Jesus tem pedido para você pedir perdão àquela pessoa, vá lá e peça perdão, porque Jesus quem está pedindo. E aquele que pede é aquele que faz. Se Jesus tem pedido para você entregar
entrega, querido. Se Jesus tem pedido para você abrir mão, abra mão e confie, se submeta à voz do Espírito na sua vida. Deus tem pedido para você fazer o mesmo caminho de novo? Faça. O Senhor tem pedido para você abrir mão do seu ego, da sua vaidade. Abra mão de quem você é e seja aquilo que Deus quer que você seja. Deus tem pedido para você deixar de ser um mentiroso. Deixe de ser um mentiroso. O Senhor tem batido no teu coração e dito para você largar a pornografia. Largue a pornografia. Porque aquele que pede é aquele que realiza. O Senhor não vai te deixar sozinho. O Senhor não está te pedindo para você fazer com os seus próprios braços. Ele está com você. Deus tem pedido para você parar de correr com as suas próprias pernas. Pare de correr com as suas próprias pernas. Se você não tem entendido o que Deus quer fazer, assim como João Batista, olhe para Jesus e diga: eu concordo com o Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me submeto ao Senhor. Não lute com o Senhor, querido. Não batalhe com Deus que ama você. Se submeta. Aprenda a se submeter à vontade de Deus para a sua vida. Deseje viver uma vida submissa à voz do Senhor. Se coloque de pé. Estou procurando encerrar a mensagem. Aquele que pede é aquele que faz, é aquele que realiza. Aquele que pede para fazer a sua vontade é a palavra de Deus encarnada. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, nele temos tudo. É nele em quem deveria e foi derramada a ira de Deus, para que a graça pudesse ser derramada sobre mim, sobre você. O Filho de Deus, que mesmo sem precisar se submeter ao batismo, se submeteu para cumprir toda a justiça de Deus nessa terra. Porque esse é o nosso Senhor Jesus. Ele vem ao nosso encontro, mas Ele também se identifica com a natureza caída que nós temos. Em Hebreus, no capítulo 2, o autor diz que por essa razão era necessário que Ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso, fiel com relação a Deus e fazer a propiciação pelos nossos pecados. Esse é o nosso Senhor Jesus, que vem ao nosso encontro e se identifica comigo e com você para dizer que Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Do céu, o Pai declara que Jesus é o seu Filho amado, para que eu e você possamos declarar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro de Deus que veio para me salvar. Deus do alto declara que esse é o meu filho, para que eu e você pudéssemos dizer: aleluia! Nós temos um Salvador que veio até nós. O meu Salvador veio ao meu encontro, mesmo sem eu merecer. Ele desceu do céu. Aquele que deveria ser servido, serviu. Aquele que deveria ter coroas e joelhos dobrados diante da sua presença, se rendeu e se sacrificou por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite, há um chamado de Deus para a sua vida. Se arrependa, dependa do Senhor e glorifique ao Deus que derrama graça a imerecedores, pecadores como nós. Reconheça o nome de Jesus na sua vida. Reconheça o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos adorar ao nosso Senhor mais uma vez. Vamos declarar quem Ele é. Deus nos abençoe. Que o Senhor possa habitar no seu coração. E que você, querido, possa ser inundado por esta palavra. Porque existe um Jesus que quer ir até o encontro com você. Existe um Jesus que está se encontrando com você nessa noite. Não tampe os seus ouvidos, abra os seus olhos e escute a voz de Deus sobre você. Aleluia.